Em meio à névoa espessa que cobre as montanhas como um véu eterno, há sussurros, histórias antigas, segredos esquecidos e horrores jamais explicados. Bem-vindo ao Monte dos Apalaches, um lugar onde o tempo parece se curvar e a realidade se desfaz. As montanhas Apalaches são uma das formações geológicas mais antigas do planeta. Com origem estimada em mais de 480 milhões de anos, essas montanhas testemunharam eras glaciais, a ascensão e queda de civilizações e o silêncio de milênios. Mas há algo nas Apalaches que vai além da ciência, algo que desafia as leis naturais. Desde o início dos registros orais, as tribos nativas atribuíram às montanhas uma consciência própria. Os Cherokee, por exemplo, falavam de Yuna-Wusti, ou o sussurro invisível. Eles acreditavam que as montanhas podiam se comunicar com aqueles que sabiam ouvir, mas que nem sempre queriam ser escutadas. Alguns arqueólogos descobriram, enterrados, sob camadas de pedra, totens e artefatos de culturas que não pertenciam a nenhum grupo nativo conhecido. Objetos talhados com simbolismos estranhos, espirais dentro de olhos, figuras humanoides com cabeças de cervo e desenhos de seres com várias pernas e sem rosto. A primeira documentação europeia sobre a região também menciona encontros estranhos. Diários de exploradores franceses do século XVII relatam luzes que flutuavam entre as árvores, ruídos sem fonte aparente e a sensação de ser seguido, mesmo em pleno dia. Estudos mais recentes revelaram que certas regiões das Apalaches emitem frequências sonoras subterrâneas de origem desconhecida. Frequências tão baixas que são sentidas, não ouvidas. Dizem que essas ondas mexem com o humor humano, criam ansiedade, insônia, paranoia. Em algumas aldeias, é comum encontrar ruínas de casas abandonadas abruptamente, sem explicação, pratos ainda sobre as mesas, roupas secando no varal, mas sem uma alma viva em quilômetros. Hoje trarei relatos reais de moradores da região. A cabana sem janela, fui fazer uma trilha solo pelo trecho dos Apalaches que cruza o Tennessee. Uma daquelas decisões impulsivas que a gente toma quando o peito está pesado demais para continuar na rotina. Queria me afastar do mundo, das mensagens não respondidas, das lembranças que grudam como musgo na pele. Só eu, a floresta e o silêncio. Levei o essencial: barraca, lanterna, bússola, uma garrafa d'água, facão, comida desidratada. Nada de GPS, nada de celular. Queria me perder, no bom sentido. Só que esse tipo de desejo, aprendi depois, tem um preço. Na segunda noite, uma tempestade desabou do nada. O céu se abriu em gritos, não relâmpagos comuns, eram estalos secos, como ossos quebrando dentro de uma boca invisível. A floresta parecia se encolher a cada trovão. A água caía como se quisesse me enterrar. Corri, tropecei, até que vi a silhueta de uma construção entre as árvores. Era uma cabana, pequena, de madeira escura, coberta de era. A porta estava entreaberta, os cantos cobertos por folhas e sujeira. Um lugar abandonado, pensei. Um refúgio, no mínimo. Mas assim que entrei, soube que tinha algo errado. A lareira estava acesa. Não em brasa, não morna. Chamas vivas, tremeluzentes, como se alguém tivesse acabado de alimentá-la. Havia uma cadeira de balanço voltada para o fogo, parada, mas ainda levemente oscilando. Não havia poeira, nem um grão, como se o tempo ali dentro não existisse. E o cheiro não era de madeira queimada, era ferro. Um cheiro metálico e denso, quase doce, como sangue seco em faca esquecida. A porta se fechou sozinha atrás de mim. Tentei acender minha lanterna, mas ela não funcionava. Novas pilhas, e mesmo assim, morta. A luz da lareira era a única coisa que existia ali dentro. Fui andando devagar, sentindo o chão ranger sob meus pés, e a cada passo, uma ideia absurda me tomava. Havia algo embaixo, algo que se movia quando eu parava, algo que ouvia meus passos como batidas de tambor no teto de sua prisão. Comecei a suar frio. Minhas orelhas zuniam como se uma pressão me empurrasse de dentro para fora. Um som abafado,
rítmico como batimentos cardíacos, mas não os meus. E então o rangido começou. Vinha de cima, um arrastar longo, lento, só que a cabana não tinha sótão. O teto era baixo, plano. Mesmo assim, o som vinha de lá. Subi na mesa, uma mesa comprida, antiga, marcada por riscos e entalhes que pareciam letras ou símbolos apagados. Estiquei o braço e toquei o teto. Estava quente, não quente como madeira sob o sol, quente como pele viva, como febre. Desci e fui até o canto mais distante da cabana, onde uma pequena prateleira exibia objetos cobertos de manchas escuras, uma tesoura enferrujada, um pincel endurecido por uma substância preta, uma vela parcialmente derretida com cabelos grudados na cera. Não havia espelhos nem janelas, nada que refletisse, nada que permitisse ver para fora. Durante a madrugada, acordei com o som de passos, lentos, pesados, em círculos ao redor da cabana, não um, mas vários, como se um grupo de pessoas ou coisas estivesse me rondando. Olhei pela fresta da porta, vi sombras, mas não humanas. Eram altas demais, contorcidas como pessoas dentro de sacos mal fechados. Elas não andavam, deslizavam. Comecei a recuar até encostar na parede oposta. Foi então que ouvi respiração, do outro lado da madeira. Mas não era só respiração. Era como se algo estivesse fungando, sentindo meu cheiro, e arranhando, bem devagar. Tentei gritar, mas minha voz não saía, como se o ar fosse denso demais. A madeira atrás de mim começou a pulsar, como carne sob a pele. A lareira apagou sozinha, o breu tomou tudo, e no escuro vozes começaram a sussurrar, mas não em inglês, não em nenhuma língua que eu conhecesse. Uma delas, porém, disse algo que entendi. Sussurrou meu nome, 2 vezes. A segunda vez foi dentro da minha cabeça. Acordei, ou acho que acordei, sentado na mesma cadeira de balanço, olhando para as cinzas da lareira. Meu relógio não funcionava mais. Tudo estava escuro. E havia algo escrito no chão de madeira, embaixo de mim. Riscado com unha. Meu nome, de novo. Várias vezes, em diferentes tamanhos. Alguns pareciam escritos por mãos infantis. Outros, grandes e disformes. Não olhei mais nada, corri. Sem arrumar mochila, sem pensar, só corri. Demorei 2 dias para encontrar a estrada. 2 dias sem comer, ouvindo barulhos atrás de mim. Quando enfim cheguei num vilarejo com olhos fundos e a alma meio fora do corpo, contei para um velho o que tinha acontecido. Ele me ouviu em silêncio, sem piscar. Quando terminei, fez só uma pergunta. A cabana tinha janelas? Respondi que não, nenhuma. Nem uma fresta nas paredes. Ele empalideceu. Levou a mão à boca, fechou os olhos. Então não era uma cabana, meu filho. Ele sussurrou. Era ela. Ela muda de forma. Se veste de abrigo. Espera por quem carrega o vazio. Só entra quem já está quebrado por dentro. Só sai quem ela deixa sair. Antes de ir embora, o velho segurou meu braço com força, como quem segura alguém prestes a cair de um abismo. Você ainda está ouvindo os sussurros, não está? Eu não respondi. Porque sim. Toda noite, quando o mundo dorme, eu ouço e às vezes sinto o chão pulsar, como se ela tivesse vindo comigo. A clareira onde o som morre. Isso aconteceu no outono de 1998. Eu tinha 17 anos e meu tio, ex-militar, desses homens que não têm medo de nada, decidiu me levar para caçar cervos nas montanhas dos Apalaches, perto da divisa entre a Virgínia e a Carolina do Norte. Era o tipo de lugar que nem aparece nos mapas, onde as árvores se fecham como paredes vivas e o silêncio parece ter peso. O tipo de lugar onde a floresta parece estar esperando. Montamos acampamento em uma clareira afastada, longe de qualquer trilha marcada. Ele dizia que era onde os cervos apareciam mais. Mas desde a primeira noite o ar tinha algo errado. Era espesso, úmido e cheirava a terra virada, não como depois da chuva, mas como túmulo recém-aberto. No terceiro dia, perto da meia-noite, ouvimos passos, pesados. Não o som aleatório de um animal, era ritmado, compassado, como se alguém
estivesse marchando lentamente, com as solas nuas esmagando folhas secas. Achei que fosse um urso. Meu tio ficou imóvel, ouvindo. Pegou a espingarda e saiu, sem falar nada. Voltou 30 minutos depois. Mas ele não era mais o mesmo. Estava branco como papel. Não falou o que viu. Só disse: tranca tudo. Trancamos as mochilas dentro da barraca, como se isso fizesse algum sentido. Ele ficou sentado a noite inteira, espingarda no colo, olhando para o nada com os olhos arregalados. Vi seus lábios se mexendo. Murmurava algo, repetidamente. Um tipo de oração. Meu tio, o homem que dizia que a única coisa em que acreditava era no gatilho. Na manhã seguinte, fomos até onde ouvimos os passos. Encontramos pegadas, pareciam humanas, mas eram grandes demais, descalças e deformadas, como pés longos com dedos finos e compridos como garras, e o que me gelou a espinha. As marcas eram profundas, como se algo extremamente pesado, ou algo que andava com as pernas dobradas, tivesse passado ali. Seguimos as pegadas por mais de 1 hora. A floresta estava quieta, nenhum canto de pássaro, nenhum inseto. Só o som dos nossos passos e o farfalhar das folhas tentando esconder segredos. As pegadas pararam de repente no meio de uma clareira. Não havia saída. Nada quebrado. Nenhum galho torto. Era como se aquilo tivesse desaparecido no ar. No centro da clareira havia uma árvore, sozinha, antiga, sem folhas, sem vida. A casca estava arranhada de cima a baixo. Marcas de unhas compridas, desesperadas, como se alguém ou algo tivesse tentado escalar ou arrancar a própria pele da árvore. E ali, preso em uma das rachaduras do tronco, estava um tufo de cabelo, preto, grosso, cheirava a carne podre. Meu tio cuspiu no chão, largou o cigarro aceso e disse que era hora de voltar. Naquela noite algo voltou a nos rodear. Não andava, deslizava. Ouvimos um assobio, só que não tinha som. Era um assobio sem ar, sem nota, como se o mundo ao nosso redor estivesse tentando lembrar como fazer barulho, mas tivesse esquecido. A vibração estava dentro dos nossos ossos, como micro-ondas atravessando a alma. Meu nariz começou a sangrar. Meu tio trancou a barraca por dentro e sentou com a espingarda no colo de novo. Mas dessa vez estava chorando. Eu fingia que dormia, mas vi lágrimas escorrendo enquanto ele balbuciava as palavras de uma oração que provavelmente não lembrava mais por completo. Na madrugada, senti que alguém estava me olhando, mas quando abri os olhos, não vi nada. O silêncio era total. Até mesmo o vento havia sumido. Só que eu podia jurar que havia uma sombra dentro da barraca, parada, de pé, muito alta. Tão alta que a cabeça tocava o teto da lona. Não se mexia, mas respirava, lenta e profunda, como se tivesse pulmões demais. Quando pisquei, ela sumiu. Mas a sensação ficou. Um cheiro de terra molhada misturado com amônia, como se algo estivesse apodrecendo por dentro e tentando se disfarçar de humano. Na manhã seguinte, meu tio já estava desmontando tudo. Fomos embora em silêncio. Ele não olhou para trás em nenhum momento. 3 meses depois ele morreu. Ataque cardíaco, disseram, mas a autópsia mostrou que o coração dele estava estranhamente dilatado, como se tivesse crescido de forma anormal antes de parar. Os médicos não souberam explicar. Depois do enterro, encontrei um caderno dele, pequeno, com capa de couro, escondido no fundo da gaveta de ferramentas. Lá dentro havia só uma anotação. Ela canta com a ausência. Se você ouvir, é tarde. Demais. Nunca olhe para a árvore depois do 3º dia. Eu nunca voltei para a floresta. Mas às vezes sonho com aquela árvore. Ela está no centro de um campo sem fim. O céu é cinza, parado, como uma pintura seca. E alguém está embaixo dela. Alguém alto demais, com pernas dobradas como de um animal, braços longos arrastando no chão. Está me olhando. E nunca pisca. Na última vez que sonhei com isso, ele sussurrou algo, não com voz, com presença. Entrou na minha cabeça e só disse: seu tio mentiu, você nunca saiu da clareira. A clareira onde o som morre
Isso aconteceu no outono de 1998. Eu tinha 17 anos, e meu tio, ex-militar, desses homens que não têm medo de nada, decidiu me levar para caçar cervos nas montanhas dos Apalaches, perto da divisa entre a Virgínia e a Carolina do Norte. Era o tipo de lugar que nem aparece nos mapas, onde as árvores se fecham como paredes vivas e o silêncio parece ter peso. O tipo de lugar onde a floresta parece estar esperando. Montamos acampamento em uma clareira afastada, longe de qualquer trilha marcada. Ele dizia que era onde os cervos apareciam mais. Mas desde a primeira noite o ar tinha algo errado. Era espesso, úmido e cheirava a terra virada, não como depois da chuva, mas como túmulo recém-aberto. No terceiro dia, perto da meia-noite, ouvimos passos, pesados. Não o som aleatório de um animal, era ritmado, compassado, como se alguém estivesse marchando lentamente, com as solas nuas esmagando folhas secas. Achei que fosse um urso. Meu tio ficou imóvel, ouvindo. Pegou a espingarda e saiu, sem falar nada. Voltou 30 minutos depois, mas ele não era mais o mesmo. Estava branco como papel. Não falou o que viu. Só disse: "Tranca tudo." Trancamos as mochilas dentro da barraca, como se isso fizesse algum sentido. Ele ficou sentado a noite inteira, espingarda no colo, olhando para o nada com os olhos arregalados. Vi seus lábios se mexendo. Murmurava algo, repetidamente. Um tipo de oração. Meu tio, o homem que dizia que a única coisa em que acreditava era no gatilho. Na manhã seguinte, fomos até onde ouvimos os passos. Encontramos pegadas, pareciam humanas, mas eram grandes demais, descalças e deformadas, como pés longos com dedos finos e compridos como garras, e o que me gelou a espinha. As marcas eram profundas, como se algo extremamente pesado, ou algo que andava com as pernas dobradas, tivesse passado ali. Seguimos as pegadas por mais de 1 hora. A floresta estava quieta, nenhum canto de pássaro, nenhum inseto. Só o som dos nossos passos e o farfalhar das folhas tentando esconder segredos. As pegadas pararam de repente no meio de uma clareira. Não havia saída. Nada quebrado. Nenhum galho torto. Era como se aquilo tivesse desaparecido no ar. No centro da clareira havia uma árvore, sozinha, antiga, sem folhas, sem vida. A casca estava arranhada de cima a baixo. Marcas de unhas compridas, desesperadas, como se alguém ou algo tivesse tentado escalar ou arrancar a própria pele da árvore. E ali, preso em uma das rachaduras do tronco, estava um tufo de cabelo, preto, grosso, cheirava a carne podre. Meu tio cuspiu no chão, largou o cigarro aceso e disse que era hora de voltar. Naquela noite algo voltou a nos rodear. Não andava, deslizava. Ouvimos um assobio, só que não tinha som. Era um assobio sem ar, sem nota, como se o mundo ao nosso redor estivesse tentando lembrar como fazer barulho, mas tivesse esquecido. A vibração estava dentro dos nossos ossos, como micro-ondas atravessando a alma. Meu nariz começou a sangrar. Meu tio trancou a barraca por dentro e sentou com a espingarda no colo de novo. Mas dessa vez estava chorando. Eu fingia que dormia, mas vi lágrimas escorrendo enquanto ele balbuciava as palavras de uma oração que provavelmente não lembrava mais por completo. Na madrugada, senti que alguém estava me olhando, mas quando abri os olhos, não vi nada. O silêncio era total. Até mesmo o vento havia sumido. Só que eu podia jurar que havia uma sombra dentro da barraca, parada, de pé, muito alta. Tão alta que a cabeça tocava o teto da lona. Não se mexia, mas respirava, lenta e profunda, como se tivesse pulmões demais. Quando pisquei, ela sumiu. Mas a sensação ficou. Um cheiro de terra molhada misturado com amônia, como se algo estivesse apodrecendo por dentro e tentando se disfarçar de humano. Na manhã seguinte, meu tio já estava desmontando tudo. Fomos embora em silêncio. Ele não olhou para trás em nenhum momento. 3 meses depois ele morreu. Ataque cardíaco, disseram, mas a autópsia mostrou que o coração dele estava estranhamente dilatado, como se tivesse crescido de forma anormal antes de parar. Os médicos não souberam explicar. Depois do enterro,
Encontrei um caderno dele, pequeno, com capa de couro, escondido no fundo da gaveta de ferramentas. Lá dentro havia só uma anotação. Ela canta com a ausência. Se você ouvir, é tarde. Demais. Nunca olhe para a árvore depois do terceiro dia. Eu nunca voltei para a floresta. Mas às vezes sonho com aquela árvore. Ela está no centro de um campo sem fim. O céu é cinza, parado como uma pintura seca. E alguém está embaixo dela. Alguém alto demais, com pernas dobradas como de um animal, braços longos arrastando no chão. Está me olhando. E nunca pisca. Na última vez que sonhei com isso, ele sussurrou algo, não com voz, com presença. Entrou na minha cabeça e só disse: "Seu tio mentiu, você nunca saiu da clareira." As vozes na névoa. Meu nome é Helen. Em 2009, eu era uma estagiária do Serviço de Guarda Florestal nos Apalaches, na região da Pensilvânia. Tinha 24 anos, idealista, e acreditava que nada de estranho acontecia nas florestas. Só histórias para assustar escoteiros. Eu era prática, cética. Até aquela noite. Na quarta semana do meu estágio, recebemos uma notificação de um caminhante desaparecido. Ele havia enviado um pedido de socorro pelo telefone satelital, dizendo estar desorientado perto de um ponto chamado Hollow Creek, um trecho remoto da floresta que, curiosamente, não constava em nenhum dos mapas oficiais. Eu fui com um guarda, veterano chamado Davis, cara tranquilo, experiente, do tipo que fuma em silêncio e observa os pássaros como quem conversa com eles. Saímos no início da noite, com lanternas e rádio. A floresta estava úmida, pesada, como se estivesse suando, por dentro. Conforme nos aproximávamos do local indicado, uma névoa começou a se formar. Mas não era uma névoa comum. Ela não se movia com o vento, não flutuava. Era como se estivéssemos entrando em um espaço onde o tempo havia parado. A primeira coisa estranha que encontramos foi a mochila do caminhante. Estava pendurada, bem alto num galho de pinheiro. O que era impossível a não ser que ele tivesse escalado a árvore. Mas por quê? As alças estavam manchadas de sangue. Não havia sangue em nenhum outro lugar. Nem um respingo no chão, nem sinais de luta. Era como se o sangue tivesse simplesmente aparecido ali. Davis ficou desconfiado, mas continuamos. Foi aí que começaram os sussurros. No início, achei que fosse minha imaginação. Sons abafados como vento entre as folhas. Mas não havia vento. A névoa abafava tudo. Logo os sussurros viraram frases, palavras familiares. Reconheci minha própria voz dizendo: "Davis, estamos indo na direção errada." Só que eu não tinha dito aquilo. Davis me olhou assustado. E então, ouvi: "Minha mãe. Ela morreu em 2004, câncer. Nunca superamos completamente." A voz veio nítida, doce, cortando a névoa com perfeição assustadora. "Helen, querida, vem cá, me ajuda. Tô com medo." Eu congelei. Minhas pernas fraquejaram. Davis me puxou pelo braço, mas ele próprio estava diferente. Estava vidrado. "Ela me chamou, Helen", sussurrou ele. "A minha irmã." Eu ouvi. Ele soltou minha mão e andou para dentro da névoa, como se seguisse um cheiro familiar. Eu gritei, corri atrás, mas não o via mais. Só aquela neblina imóvel e as vozes, cada vez mais distorcidas, começaram a rir. Uma risada múltipla, sobreposta, como se 20 pessoas estivessem gargalhando com a minha dor. Finalmente o vi, por um segundo, parado, de costas. Depois ele virou o rosto para mim, mas o rosto não parecia mais dele. Era como se estivesse sendo puxado de dentro. A pele se dobrava num sorriso forçado, artificial, com os olhos parados, esbranquiçados, e ele sussurrou com a voz de criança: "A gente pode brincar agora?" Depois disso ele simplesmente sumiu, como se tivesse sido apagado da realidade. Eu corria sem saber para onde, tropeçando em raízes, em galhos invisíveis na névoa. Chorava, gritava o nome dele. As vozes me seguiam, imitavam minhas palavras em tempo real. "Davis, por favor, Davis, por favor, por favor, volta. Por favor, volta. Helen, para. Helen, para." Comecei a me sentir sugada, como se o ar estivesse me puxando,
como se aquela névoa tivesse pulmões e me inspirasse. A floresta mudou. As árvores estavam tortas, viradas em direções impossíveis. Algumas tinham olhos esculpidos nos troncos. Outras murmuravam orações em línguas que eu nunca ouvi, mas entendia, porque falavam direto na minha mente. Quando finalmente saí da névoa, já era manhã. Fui encontrada por outro grupo de busca caída no chão, arranhada com o rádio, grudado no peito. Não conseguia dizer uma palavra. Fiquei 2 dias internada. Davis nunca foi encontrado. Nenhum rastro, nenhuma pegada, nem ele, nem o caminhante. Nada. Uma semana depois, sozinha na base, ouvi o rádio estalar. Pensei que fosse interferência, mas então veio a voz dele. Eu vejo você. Silêncio. Vem brincar, a voz dele, mas com um chiado estranho, como se alguém estivesse movendo a boca dele por trás de uma cortina d'água. Pedi transferência no mesmo dia. Hoje trabalho em um centro urbano, rodeada de prédios, trânsito e buzinas, onde as vozes não alcançam. Mas às vezes, à noite, quando tudo silencia, ouço aquele sussurro de novo, como se a névoa tivesse me marcado. E no espelho, por trás de mim, às vezes vejo um vulto parado, alto demais, com o rosto levemente puxado, como se estivesse aprendendo a ser humano. O canto das crianças. A cabana ficava no meio dos Apalaches, uma estrutura velha de madeira enegrecida pelo tempo, sem sinal de celular, sem vizinhos por quilômetros. Pertencia à nossa família desde os anos 40. Era o nosso refúgio de verão. Meu pai dizia que ali o mundo era mais simples, mais limpo. Eu tinha 12 anos em 2004. Meu irmão Elias tinha 8. Ele desapareceu naquela floresta. A polícia veio. Buscas foram feitas. Cães farejadores, helicópteros, nada. Mas eu lembro de tudo, porque naquela noite algo veio buscar ele. E eu vi. Era a primeira semana de julho. Estávamos lá fazia poucos dias. Naquela noite específica, meus pais dormiram. Cedo. Vinho demais. A chuva batia nos vidros como dedos impacientes. Eu acordei por volta das 3 da manhã com um som estranho. Risadas. Mas não normais. Soavam como crianças tentando parecer crianças. Como gravações distorcidas, tocadas ao contrário, engasgando nos próprios dentes. Levantei e fui até a janela. A floresta parecia mais escura do que de costume. Sem luar. As árvores estavam tortas. Senti um arrepio e foi quando vi pequenas silhuetas correndo entre os troncos, baixinhas, rápidas demais e erradas. Moviam-se como se estivessem sendo puxadas por fios invisíveis. Acordei de vez, quando ouvi a voz do meu irmão. Já volto, só vou brincar um pouco. Mas ele nunca disse isso. Ele nunca sairia à noite sozinho. Corri até o quarto dele. Estava vazio, a janela escancarada, a madeira molhada, marcada com pegadas pequenas e com dedos demais. Algumas pegadas tinham 6, 7 dedos. Algumas pareciam caminhar de lado, outras, de cima para baixo, como se tivessem vindo do teto. Fui atrás dele, no impulso, sem pensar, sem sapatos, só a lanterna e o som da chuva. A floresta parecia diferente. Os sons dos grilos haviam sumido, nem corujas, nem vento, só risadas. E logo elas começaram a cantar. Suba, suba a montanha, deixe os ossos lá no chão. Minha espinha gelou. Aquela cantiga. Era algo que a minha avó cantava quando eu era pequeno, mas ela dizia que era só coisa dos velhos, um canto regional antigo. Só que agora as vozes eram dissonantes, algumas muito agudas, outras como velhos morrendo. Entrei mais fundo na mata. A luz da lanterna falhava. As árvores pareciam se fechar em volta de mim. Foi quando olhei para cima, eles estavam lá. Corpos infantis pendurados nas árvores, mas com rostos de velhos. Enrugados, afundados, com olhos ausentes. Alguns sem nariz. Alguns me encarando sem piscar. E mesmo sem bocas, cantavam. Quem ri por último, fica. Quem chora, perde a mão. Aos poucos, comecei a ouvir vozes familiares. A de Elias. A da minha mãe. Até a da minha própria voz.
Elas me chamavam como se estivessem vindo do fundo da terra ou do fundo da minha cabeça. Quis correr, mas meus pés estavam afundando. A terra tinha ficado mole como carne crua. Olhei para baixo e vi dedos saindo da lama, pequenos, finos, tentando me agarrar. Corri. Não sei como saí da floresta. Só lembro da minha respiração e do som de algo correndo atrás de mim com passos descompassados e leves demais, como patas secas. Quando cheguei na cabana, a porta estava trancada por dentro. Bati, gritei. Meus pais me encontraram de manhã, dormindo encolhido na varanda, encharcado, com os pés cobertos de cortes. Elias nunca voltou. No velório simbólico, notei que a cantiga que tocava no fundo da capela, numa versão instrumental, tinha as mesmas notas da música da floresta. Me senti doente. Meus pais disseram que era coincidência, mas nada naquela música era inocente. 2 semanas depois, encontrei pequenas pegadas de lama no chão do banheiro. Começaram a aparecer no espelho embaçado quando eu tomava banho. E a cada noite, a cantiga voltava. Às vezes na lareira, às vezes vindo da parede. Hoje, 20 anos depois, não consigo ficar perto de florestas ou de crianças. Nunca tive filhos, nunca mais voltei à cabana. Mas às vezes à noite, recebo ligações de um número sem identificação. Quando atendo, só ouço uma voz, rouca e sussurrante. Eu ri por último e, ao fundo, o coro das crianças. Quem chora, perde. A mão. As teorias bizarras por trás dos Apalaches. Portais interdimensionais nos Apalaches. Alguns estudiosos de fenômenos paranormais e ocultismo apontam que os Montes Apalaches são mais do que apenas uma cadeia montanhosa antiga. Seriam, na verdade, um dos maiores nós energéticos do continente americano, onde o tecido da realidade está incompleto, ou como eles dizem, fino como papel molhado. Esses pontos seriam vértices interdimensionais, locais onde a energia natural, magnética e talvez até espiritual se concentra com tanta intensidade que pode abrir frestas entre realidades paralelas. Esses vértices não são constantes nem previsíveis. Dizem que eles surgem como rachaduras momentâneas, ativadas por fatores climáticos, padrões lunares ou até pelo próprio estado emocional de quem está próximo. Viajantes e moradores antigos relatam que, em determinadas áreas dos Apalaches, especialmente em noites de névoa ou nas chamadas horas mortas, entre 2 ais e 4 horas da manhã, é possível atravessar, mesmo que por segundos, para uma realidade paralela conhecida informalmente como o mundo espelhado. Essa dimensão paralela seria idêntica à nossa em topografia, mesma vegetação, mesmas árvores, trilhas, montanhas, rios e cabanas, mas há algo profundamente errado com ela. O primeiro sinal é o silêncio absoluto, sem o som de vento, folhas, insetos ou animais. Um silêncio opressivo, quase como se o ar estivesse morto. Outros elementos recorrentes nos relatos incluem luz distorcida. Mesmo de dia, a luz é pálida e levemente azulada, como se tudo estivesse mergulhado em uma película fina de gelo. A segunda lua, uma lua extra menor esbranquiçada, às vezes rachada, visível no céu mesmo de dia. Alguns relatam que ela se move de maneira errada, como se estivesse sendo puxada por algo invisível. Ausência de seres vivos. Não há pessoas, animais ou insetos. Apenas o caminhante e, às vezes, sombras que não pertencem a ninguém. Espelhamentos imperfeitos. Embora tudo pareça igual, há pequenas incoerências, casas abandonadas, onde não havia nada antes, árvores com raízes no teto das cavernas, pegadas humanas que começam e desaparecem subitamente. Alguns teóricos mais ousados afirmam que o mundo espelhado é, na verdade, uma simulação imperfeita do nosso mundo, criada por uma entidade desconhecida. Outros defendem que se trata de um plano intermediário entre a vida e a morte, uma espécie de purgatório ou reflexo de memórias coletivas. Há até quem diga que é um mundo usado por seres extradimensionais como campo de observação, zona de caça. Vários desaparecimentos misteriosos nos Apalaches são atribuídos a esses portais.
pessoas que estavam a poucos metros de um grupo e simplesmente sumiram sem deixar vestígios. Em alguns casos, objetos dessas pessoas foram encontrados com alterações sutis. Fotos antigas, mostrando rostos borrados, bússolas girando em círculos, relógios que marcam 13 horas. E o mais perturbador, há registros de indivíduos que retornaram. Mas não eram mais os mesmos. Falavam pouco, evitavam espelhos, e alguns tiraram a própria vida dias depois. Um deles deixou um bilhete com uma única frase: "O lugar para onde fui é igual a este, mas já desistiu de fingir que é real." Experimentos militares ocultos nos Montes Apalaches. Durante as décadas de 1960 a 1980, diversos trechos remotos da cadeia dos Montes Apalaches, especialmente em regiões da Virgínia Ocidental, Kentucky e Carolina do Norte, foram repentinamente transformados em zonas de acesso restrito, sob ordens do governo federal. A justificativa oficial: testes geológicos e proteção ambiental. Mas documentos vazados e relatos de moradores antigos contam outra história. Uma história de experimentos psicológicos conduzidos sob o pretexto da segurança nacional. Guerra Fria e guerra invisível. Em plena Guerra Fria, os Estados Unidos estavam desesperados para encontrar formas alternativas de vencer conflitos sem disparar uma única bala. Isso deu origem a projetos secretos como o MK-Ultra, mas alguns teóricos afirmam que os testes mais extremos nunca foram feitos em laboratórios urbanos, e sim nas sombras silenciosas das montanhas. Essas regiões isoladas, longe de olhos civis, seriam o cenário ideal para testes com armas psicotrônicas, dispositivos capazes de manipular o comportamento humano através de ondas de baixa frequência, sinais auditivos imperceptíveis, luzes pulsantes e até radiação subliminar. A floresta seria o campo de testes perfeito, vasta, silenciosa e com uma população pequena o suficiente para sumir sem deixar perguntas. Desde essa época, moradores das redondezas começaram a relatar fenômenos peculiares. Gritos agudos durante a madrugada, vindos de dentro da floresta, sempre acompanhados de náusea, tontura ou desorientação. Vultos que desaparecem ao serem olhados diretamente, como se estivessem sendo projetados na mente das vítimas. Sonhos recorrentes, compartilhados entre vizinhos que nem se conheciam. Sonhos com luzes pulsantes, salas metálicas e figuras sem rosto usando jalecos. Perda de tempo. Casos em que caminhantes relatam pulos no tempo, onde horas parecem passar em minutos, ou o contrário. Um padrão particularmente estranho é o chamado efeito de eco mental. Indivíduos expostos à floresta durante a noite relatam ouvir seus próprios pensamentos, como se fossem sussurrados por outra pessoa. Algumas vítimas dizem que essa voz responde antes mesmo que o pensamento seja concluído. A aldeia que sumiu. Existe um caso quase lendário de uma vila chamada Flat Hollow, marcada nos mapas antigos, mas totalmente desaparecida nos registros atuais. Segundo moradores antigos, em meados de 1974, helicópteros militares foram vistos sobrevoando a área por semanas. Logo depois, a estrada foi fechada e nunca mais se ouviu falar de nenhum morador. Satélites ainda mostram ruínas cobertas por árvores, mas a estrada de acesso foi literalmente apagada da terra, como se nunca tivesse existido. E se ainda estiver acontecendo? Alguns afirmam que os gritos ouvidos até hoje não são ecos do passado, mas sinais ainda ativos, talvez alimentados por equipamentos esquecidos ou deliberadamente deixados lá, escondidos sob pedras, em cavernas ou no interior de instalações subterrâneas seladas. Outros dizem que não foram apenas testes, foram portas abertas para algo que não deveria ter sido tocado. Relatos modernos incluem alucinações coletivas em grupos de trilheiros, bússolas enlouquecidas e pássaros que caem do céu sem explicação. Tudo isso alimenta a suspeita de que há algo ainda sendo alimentado nas montanhas, algo que vive do silêncio e da confusão.
Criaturas miméticas. Aqueles que usam nossas vozes a um silêncio peculiar nas montanhas dos Apalaches. Um silêncio que não é natural. Um silêncio que parece escutar. Quem vive por aquelas bandas sabe. Há regras que precisam ser seguidas. Regras que não fazem sentido à luz do dia, mas que à noite salvam vidas. A primeira dessas regras é clara. Nunca responda quando ouvir seu nome vindo da floresta. Especialmente se for a voz da sua mãe, do seu pai, ou de alguém que você sabe que não está ali. Estas entidades, conhecidas como criaturas miméticas, são parte de um folclore antigo, sussurrado entre gerações de famílias que se recusam a abandonar as terras altas. Alguns acreditam que são espíritos malignos, outros dizem que são seres de carne e osso, mas de origem incerta. Há quem os chame de skinwalkers, como no folclore navajo. Outros os chamam de os trocados, numa alusão a velhas histórias europeias sobre fadas sombrias que roubavam crianças e deixavam cópias no lugar. Mas entre os moradores dos Apalaches, eles têm um nome simples e aterrador: os que escutam. O que os torna tão perigosos é sua capacidade de imitação quase perfeita. Não apenas repetem sons, eles compreendem o que estão imitando. Sabem a cadência da fala, os maneirismos, até mesmo o jeito como uma pessoa respira. Há relatos de pessoas que ouviram suas vozes exatas vindo de dentro da floresta, chamando por ajuda, suplicando por socorro. Vozes de irmãos mortos há anos, de mães enterradas no outono passado. Eles batem à porta durante a noite, sempre com 3 toques lentos, e esperam. Sabem que a curiosidade é mais forte que o medo em muitos, e quando a porta se abre, bem, ninguém nunca conta o que acontece depois. Aqueles que sobreviveram, poucos e perturbados, falam de regras não escritas, passadas entre as famílias como um tipo de ritual de sobrevivência. Uma espécie de manual informal para lidar com o que habita as sombras. Não olhe pela janela após o pôr do sol, se ouvir alguém chamando por você. Não saia de casa, não importa o que ouça. Não fale sobre eles alto demais. Se algo imitar sua voz, finja que não ouviu. E, acima de tudo, nunca os encare diretamente. Os velhos dizem que se você olhar por muito tempo para um deles, algo dentro de você quebra. Eles não têm olhos como os nossos. O que está por trás daqueles rostos não é humano. A pele parece correta, o corpo parece certo, mas o olhar revela a mentira. Casos relatados em 1993, no condado de Greenbrier, uma jovem chamada Elisa desapareceu após sair durante a noite ao ouvir a voz do irmão, morto meses antes em um acidente. O pai disse que ela ficou sentada na varanda murmurando: "É ele, eu sei que é ele", antes de se levantar e caminhar em direção à floresta. Nunca mais voltou. Em outro caso, em 2011, um grupo de campistas gravou um áudio estranho, onde a voz de um dos rapazes do grupo, que já estava desaparecido há 2 dias, podia ser ouvida pedindo para que o deixassem entrar. O áudio termina com o som de um zíper de barraca sendo aberto. Nenhum deles foi encontrado. Um caçador, entrevistado sob anonimato, disse que viu um de perto. Era meu primo. Mesmo sorriso, mesmo andar. Mas algo nos olhos, algo morto ali. Eu sabia que não era ele. E quando ele falou, era a voz do meu filho. Mas meu filho estava na cidade. Tranquei a porta. Fiquei ali até o sol nascer. Ninguém sabe ao certo. Teorias vão desde experimentos governamentais abandonados nas bases militares, escondidas entre as montanhas, até passagens interdimensionais abertas por antigos rituais indígenas esquecidos. Alguns acreditam que são demônios, outros que são a própria montanha manifestando consciência e fome. Mas uma teoria mais antiga, quase esquecida, diz que as criaturas miméticas são reflexos da própria humanidade. Criaturas que surgem da solidão, do luto, do desespero. Elas se formam com base em memórias dolorosas, em vozes que nunca mais ouviremos, e tomam forma para nos enganar, para preencher um vazio, antes de destruírem quem somos. Conclusão: nunca. Confie no que ouve, o que quer que sejam, elas são pacientes. Esperam, observam, sabem tudo sobre você antes de se aproximarem.
E quando chegam, usam o que você mais ama contra você. Uma voz familiar, um cheiro antigo, um sorriso perdido na infância. E quando você acredita, quando baixa a guarda, elas entram. O subsolo vivo. Há muito tempo, sussurros se arrastam como névoa espessa pelos vales e cumes dos montes Apalaches. Os moradores antigos falam pouco, e quando falam, suas palavras vêm carregadas de medo e superstição. Eles não temem o que veem, temem o que está por baixo. Uma teoria obscura e cada vez mais discutida nos círculos ocultistas e conspiratórios sustenta que sob essa antiga cordilheira existe muito mais do que simples rochas e raízes. Seria de fato um mundo à parte. Uma vastíssima rede de cavernas, túneis e passagens que serpenteiam por centenas, talvez milhares de quilômetros, cruzando estados e ignorando os limites traçados por mãos humanas. Mas o que realmente assusta não é a magnitude da rede subterrânea, é o que habita lá dentro. Supõe-se que nas profundezas inalcançáveis, por qualquer expedição moderna, exista uma forma de vida ancestral. Não é exatamente uma criatura, não é um animal, nem um fungo, nem uma colônia de micro-organismos. É algo entre tudo isso, uma consciência primitiva, mas pulsante, uma mente que pulsa com o ritmo das pedras e respira com o calor da terra. Ela está viva. E dizem alguns, ela nos observa. Relatos vagos e fragmentados apontam para a existência de formas, humanoides retorcidos, cobertos por uma pele pálida e encharcada, como se nunca tivessem visto a luz do sol. Seus olhos são atrofiados ou às vezes inexistentes. Eles se guiam por algo que está além dos 5 sentidos. São considerados extensões físicas dessa mente coletiva que habita o subsolo, como dedos alongados de um corpo invisível e faminto. O mais aterrador, porém, não são essas criaturas. É a sugestão de que essa consciência subterrânea exerce uma influência sutil, quase imperceptível, sobre a superfície. Diversos fenômenos naturais e inexplicáveis nos Apalaches têm sido, aos poucos, associados a essa inteligência oculta. A névoa que se move contra o vento. Os desaparecimentos de trilheiros experientes, cujos corpos jamais são encontrados, apenas sinais perturbadores, como mochilas dobradas com cuidado ou pegadas que terminam abruptamente em círculos de pedras. Sons que ecoam sem origem, como batidas surdas ou sussurros em línguas esquecidas. Alguns afirmam que os próprios animais da região demonstram comportamento anômalo. Manadas inteiras de cervos que param subitamente, viram-se todos ao mesmo tempo e encaram um ponto específico do solo. Corvos que voam em espiral, como se marcassem uma coordenada invisível. Há até relatos de árvores inclinadas em padrões estranhamente geométricos, como se o próprio solo estivesse tentando enviar uma mensagem. Pesquisadores independentes que tentaram estudar a geologia da região relatam instrumentos enlouquecidos, bússolas girando sem parar e frequências sonoras subterrâneas que se repetem em padrões quase linguísticos. Uma história recorrente nas comunidades mais isoladas fala de os olhos fechados. Segundo a lenda, são pessoas que, após noites inteiras sozinhas nas trilhas, voltam mudadas. Seus olhos permanecem fechados, mesmo quando estão acordados. Dizem que viram a boca da consciência subterrânea e que ela sussurrou segredos que não deveriam ser conhecidos. Essas pessoas param de falar, dormem enterradas até o pescoço e riem em silêncio quando chove. Ninguém sabe o que exatamente elas viram, mas os anciãos afirmam que não é possível ver esse ser com os olhos comuns. É preciso sentir, ou ser sentido. E se for verdade? Se há uma força viva sob nossos pés, se há algo que pensa, observa e age, o que ela quer? Por que permanece oculta? Ou pior, e se ela não está escondida, e sim hibernando? Esperando. Imagine uma mente vasta e ancestral, nascida antes do homem, antes da linguagem, uma consciência que cresceu entre rochas úmidas e corredores claustrofóbicos, alimentando-se de minerais, raízes
e pensamentos perdidos. Uma entidade que aprendeu a escutar nossos passos e, aos poucos, a nos influenciar, que percebe a vibração do medo e entende que, na superfície, tudo se move rápido demais. Mas abaixo, o tempo é uma eternidade. Essa não é apenas uma teoria geológica ou folclórica. É uma advertência. Enquanto caminhamos pelas trilhas, tiramos selfies e montamos acampamentos à beira de riachos cristalinos, talvez estejamos apenas percorrendo o dorso adormecido de algo muito mais antigo do que nossa espécie. Algo que respira, bem embaixo dos nossos pés. Tempo não linear. Os Montes Apalaches, com sua beleza ancestral e vegetação sufocante, são uma cápsula do tempo, mas não da forma que pensamos. Há algo estranho no ar dessas montanhas. Algo que desafia a lógica, um zumbido silencioso, sob a pele da realidade. Aqueles que se atrevem a cruzar suas trilhas mais remotas frequentemente voltam com os olhos vazios, os lábios trêmulos, e histórias que desafiam qualquer explicação. Essas histórias têm um ponto em comum: o tempo. Mas não o tempo como o conhecemos. Ali, nas profundezas verdes e rochosas dos Apalaches, o tempo não corre. Ele escorrega, se repete, se fragmenta. É como um disco riscado que gira e gira, reproduzindo ecos de vidas já vividas, ou talvez ainda por viver. Há incontáveis relatos de relógios que param de funcionar ao adentrar certas trilhas, baterias novas drenadas em segundos, ponteiros, que giram ao contrário ou travam, sempre à mesma hora 3:17. Alguns dizem que é a hora em que as camadas se dobram, um termo misterioso repetido por mais de uma testemunha, inclusive por pessoas que jamais se encontraram. Mais inquietante ainda são os relatos de pessoas que desaparecem por algumas horas e retornam dias depois, desidratadas, com roupas sujas, mas sem memória do tempo passado. Uma mulher de 42 anos, desaparecida por 7 dias, foi encontrada a apenas 2 quilômetros de onde sumiu, com os pés limpos e sem sinais de cansaço. Quando interrogada, ela jurava que estivera fora por apenas 20 minutos. Há também os que entram e não voltam. Exceto, às vezes, suas vozes, trilheiros já relataram ouvir seus próprios gritos ou sussurros vindos de fendas entre rochas. Alguns gritos parecem distorcidos, como se tivessem sido gravados e reproduzidos de forma incorreta. Um alpinista afirma ter ouvido sua própria voz dizendo: "Você já caiu aqui antes", minutos antes de escorregar e quebrar a perna, exatamente no ponto onde a voz foi ouvida. A teoria sugere que fendas profundas nas rochas funcionam como rachaduras temporais, pontos onde o tempo se dobra sobre si mesmo. Nessas aberturas pode-se ouvir o passado, ou o futuro. O mais angustiante são os que escutam conversas inteiras que nunca tiveram, mas que, dias depois, acabam acontecendo exatamente como foram ouvidas. Alguns caminhos parecem infinitos. Literalmente. Um grupo de escoteiros relatou ter caminhado por 11 horas, numa trilha circular de 4 km. O GPS mostrava que eles haviam saído e reentrado na trilha várias vezes, mas nenhum deles se lembra de fazer qualquer curva. Eles só pararam quando um dos meninos desmaiou de exaustão. E quando olharam para trás, o caminho por onde vieram não estava mais lá. Outros dizem que as árvores reorganizam o caminho, como se a floresta estivesse consciente de cada passo e se divertisse alterando o percurso. Um ex-militar declarou que, em determinada trilha, todas as árvores à esquerda tinham cicatrizes na casca, cicatrizes humanas, como se alguém as tivesse arranhado com unhas uma por uma. Quando tentou voltar, todas as cicatrizes estavam à sua direita, como se a trilha o tivesse girado sem que ele percebesse. A teoria do tempo não linear propõe que as montanhas Apalaches estão sobre um tipo de dobra temporal permanente. Uma fratura invisível no tecido da realidade, como uma corda torcida sobre si mesma. Nessas condições, o tempo não flui de forma linear. Ele se retorce, ele se parte, ele se repete. Em alguns pontos, ele até colapsa. A explicação científica é nebulosa,
mas alguns teóricos sugerem que cristais subterrâneos, formações geomagnéticas incomuns e a antiga composição rochosa das montanhas criam uma ressonância de tempo, uma vibração constante que interfere no campo temporal local. Mas para os moradores mais antigos, a explicação é muito mais simples. O tempo ali está doente. Eles contam histórias de homens que vivem duas vezes, de crianças que nascem com lembranças de outra vida, de mulheres que falam com seus próprios cadáveres em sonhos e acordam com marcas que não estavam lá na noite anterior. O tempo escorrega aqui, dizem, e quando escorrega, leva pedaços de você com ele. Alguns habitantes das vilas mais remotas nos Apalaches parecem errados. Não exatamente jovens, mas também não envelhecem. São os mesmos há décadas. Mudam de roupa, mudam de nome, mas os olhos são os mesmos. Quem os observa com atenção percebe que parecem confusos com datas, que contam o mesmo evento como se tivesse acontecido ontem, quando de fato ocorreu há 20 anos. Há rumores de uma mulher conhecida como Dona Marla, que mora sozinha. Numa cabana há pelo menos 70 anos. Ela diz ter 36, sempre 36. Sua aparência, embora enrugada, permanece inalterada. Quem a visita relata um ar congelado dentro da casa, como se o tempo estivesse parado lá dentro. Uma visitante disse que viu numa prateleira uma fotografia em preto e branco, com a própria imagem refletida no vidro, mas ela nunca esteve lá antes. Talvez o tempo nos Apalaches não seja apenas não linear. Talvez ele esteja corrompido. Um ciclo quebrado. Uma doença que se espalha lentamente pelas fendas, pelas trilhas e até pelas mentes dos que ousam escutar seus ritmos tortos. Se as montanhas têm uma alma, o tempo é o sangue que corre por suas veias de pedra. Mas, e se esse sangue estiver coagulado? E se ao invés de levar a vida adiante, ele simplesmente gira em círculos aprisionando tudo o que toca? Quem entra nos Apalaches pode sair dias depois, ou segundos antes, pode ouvir sua própria morte, ou caminhar por uma trilha até o fim do mundo, e ainda assim terminar exatamente onde começou. Nessas montanhas o tempo não é um rio, é um redemoinho, e ele está sempre esperando alguém cair. Há algo nas montanhas Apalaches que não quer ser visto, algo que existe, mas apenas por trás da realidade. Nos vales mais profundos e nas trilhas esquecidas pelos mapas, paira uma presença que não pode ser captada por olhos comuns. Moradores. Antigos não falam sobre isso, e quando falam suas vozes tremem. Eles chamam de acamada, um véu invisível que cobre as montanhas. Não é neblina, nem vento, nem escuridão. É algo entre as coisas. Uma segunda pele sobre a realidade. Caçadores experientes relatam olhos vermelhos flutuando entre as árvores. Olhos que não pertencem a nenhum animal conhecido. Criaturas da floresta são encontradas sem sangue, mas sem um único ferimento. Como se algo tivesse drenado a vida, sem tocar a carne. O vento às vezes sopra nomes, nomes que ninguém reconhece, nomes que nunca pertenceram aos vivos. Em 2019, uma pequena equipe de documentaristas decidiu investigar uma trilha notória por sumir de mapas GPS. Eles entraram com equipamentos, drones, câmeras térmicas. 3 dias depois, apenas uma câmera foi encontrada, a cerca de 5 quilômetros da entrada. O conteúdo da gravação jamais foi divulgado integralmente, mas algumas imagens vazaram. Distorções constantes, áudio saturado com vozes que murmuram em idiomas nunca identificados. E, por exatos 2 segundos, um rosto, humano, mas errado, esticado como se o tempo ou o espaço ao redor estivesse dobrado, como se o próprio ato de olhar para aquilo estivesse violando alguma regra cósmica. Aquilo que vive nos Apalaches não se revela com violência. Ele não ataca. Ele não grita. Ele espera. Ele se infiltra. E quando você finalmente percebe que algo está errado, você já não é mais inteiramente você. A maior arma dele é a dúvida. Duvidar do que se ouviu. Duvidar do que se viu. E, por fim, duvidar de si mesmo. O mistério dos Apalaches continua a nos desafiar. Entre suas árvores antigas e trilhas esquecidas, segredos ainda permanecem ocultos, esperando para serem revelados.
ou enterrados para sempre. O que será que a montanha está tentando nos dizer? Talvez nunca saibamos, mas uma coisa é certa: o mistério nunca desaparecerá.